Jesus para nos salvar. Amém? Então vou cantar essa música para adorar o nosso Deus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse teu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em nós, e nos viam redimidos no seu sangue, lutando um bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando a sua igreja, edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui: temos o preço de sermos um só coração no Senhor, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina que todos quanto têm fôlego, louvai o nome do Senhor. Então eu estou aproveitando do fôlego de vida que o nosso Deus tem nos concedido para engrandecer o nome do nosso Deus. A divindade só faz bem, não faz mal. Erra aqueles que abandonam a divindade, que nega a eficácia da divindade. Mas nós confirmamos: Deus existe, Ele é Rei do universo, Ele sustenta este universo com o seu poder. E Deus fez do seu Filho o Senhor de todo o universo depois da ressurreição. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, lá pelos versículos de 20 em diante, está lá escrito que Deus fez de Jesus o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e deu a ele autoridade sobre todos os reinos da terra. Ele é o Rei do universo. A ele seja a glória, a honra, o louvor e toda a glorificação. Ele é digno. Enquanto eu viver, eu adorarei, exaltarei o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração e atenção. Mas eu gostaria de compartilhar com você, louvado seja Deus, uma palavra da parte de Deus, e uma palavra que falou muito ao coração. Eu gostaria de fazer o registro dela, louvado seja Deus, para que outras pessoas também tivessem acesso a esta palavra, para que Deus venha abençoar a sua vida. E hoje eu quero falar, louvado seja Deus, das armas utilizadas pela serpente para levar Eva a ficar em desobediência diante de Deus, a negar o ensino de Deus. Louvado seja Deus. Para isso, faço menção aqui do capítulo 3 de Gênesis, do versículo 1 até o versículo de número 6, que está escrito assim: Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe
que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Pai Santo, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, a palavra é tua e aqueles que vão ouvir esta palavra também te pertence. Eu peço a ti, ó Deus, iluminação sobre o texto sagrado, e assim que o Senhor venha me usar de uma forma poderosa, trazendo uma palavra de conhecimento e de sabedoria, meu Deus, para que vidas possam ser despertadas em nome de Jesus, e o Senhor possa dar livramento por meio desta palavra, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu gostaria de abordar o assunto, falar sobre esse assunto, falando sobre as armas utilizadas pela serpente para destruir a família criada por Deus, a primeira família, Adão e Eva, que Deus criou e colocou ali em um jardim, que significa, o Éden significa o jardim de Deus. E para isso, lançarei mão da própria palavra para trazer algumas informações do texto. Louvado seja o nome do Senhor. Qual era o propósito de Satanás em primeira mão? Destruir com a paz e harmonia que existia ali entre aquele casal. Olha, Deus é maravilhoso. Quando a gente lê a Bíblia, hoje eu estava meditando mais uma vez nesse texto, preguei sobre ele ontem aqui na igreja, e eu estava meditando novamente nesse texto, para que Deus me desse mais informações. E quanto mais a gente lê o texto, mais a gente vai tendo informações de Deus. Então, Satanás, a antiga serpente, ele não quer ver ninguém bem. Ele trabalha com o propósito de destruir famílias. Então, ele não quer ver a felicidade das pessoas. Principalmente, louvado seja Deus, quando as pessoas estão servindo a Cristo Jesus. Satanás também é ambicioso, antiga serpente, e ele também tem uma característica de querer ser igual a Deus. Ele era muito orgulhoso também, então ele queria ser igual a Deus, deixou o orgulho entrar, a vaidade, enfim. E só que aí agora, depois da sua queda, ele veio destruir a criação de Deus na terra. E ele, com a sua sabedoria, a serpente é um símbolo da sabedoria, com a sua sabedoria, rapidamente ele conseguiu fazer com que Eva abandonasse todo o ensinamento que Deus tinha dado para ela. Mulher na Bíblia significa igreja, louvado seja Deus. Mulher na Bíblia tem um símbolo de igreja. Então a serpente, o diabo, conforme está escrito na palavra de Deus, é a habilidade de fazer com que igrejas também se desviem da sã doutrina de Cristo, fazendo o pecar, viver uma mentira, em vez de viver uma verdade. Mas vamos lá. A primeira arma utilizada pela serpente para enganar Eva, ela chegou e começou a procurar em Eva informações. Isso está no versículo de número 1, parte B. Veja bem, como diz: esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? É uma pergunta, louvado seja Deus. Então ela instigou Eva para Eva se abrir. Então foi o que ele fez? Ele buscou informações. E Eva, na sua inocência, passou todas as informações recebidas por Deus, dizendo-se, não, porque todas as árvores do jardim que dá semente, o nosso Deus disse que nós podemos comer, mas a árvore do conhecimento, ele diz que não podemos comer, porque se comermos nós vamos morrer. A árvore proibida, a árvore do conhecimento. Então, ele disse, não, certamente vocês não vão morrer. Então ele entrou com porque a Bíblia diz aqui que Satanás é astuto, E a palavra astuto nós entendemos como, conforme o dicionário,
A palavra astuto, né? Ele diz aqui, astuto é que sabe agir de maneira a enganar, para ter vantagem, e não se deixa enganar. É o esperto, hábil para fazer maldade, né? Que sabe agir de maneira a angariar para si vantagem. Então, eu não sei o que era que a serpente, qual era a vantagem que a serpente queria ali tirar de Eva. Na verdade, ela queria era destruir mesmo aquela harmonia que existia ali, né? A paz que estava ali naquele jardim de Deus, onde Deus colocou, né, aquele casal ali e mandou tomar conta agora. Irmãos, Deus é perfeito. Deus faz tudo certinho, coloca em nossas mãos e é a gente que precisa tomar conta. Presta atenção aí, o que foi que Deus colocou em sua mão, meu irmão, minha irmã, para você tomar conta? Deus criou tudo. Criou o jardim e colocou o casal ali. Depois de tudo pronto, vocês vão viver disso aqui, tomar conta. Mas sempre o diabo, não satisfeito, a serpente, chegou para tirar aquela paz, destruir aquela harmonia e fazer com que aquele casal pecasse contra Deus e deixasse em uma condição de nudez perante a face do Senhor. E é assim que Satanás age na vida de muitas pessoas. É assim que Satanás tem destruído muitas famílias também, né? É só um pouquinho, que é nada demais, né? Às vezes ele quer apimentar, né? Como é a relação de alguém está parada, aí bota um veneno e a pessoa cai no veneno e se estraga todo, não é verdade? Então são coisas que a pessoa ouve até de amigos, de amigas, e acha, né, que é conselho de amigo. Não, Satanás está por detrás, manipulando certos conselhos ímpios que não provém de Deus. Está lá escrito no Salmo 1, louvado seja Deus, que nós não devemos caminhar segundo o conselho dos ímpios, que nós devemos caminhar segundo os conselhos de Deus, pois aqueles que andam segundo o conselho de Deus são considerados como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Mas aqueles que vivem caminhando segundo os conselhos dos ímpios são aqueles considerados como folha seca, quando o vento bate, leva para onde quer. Meu irmão, em nome de Jesus, nós devemos viver a nossa vida de acordo com os conselhos de Deus. Nós devemos vivermos a nossa vida de acordo com o ensinamento da palavra de Deus. Olha só, preste atenção. Homem nenhum tem nada para nos oferecer, mas Deus tem. Deus oferece perdão pelos nossos pecados e a vida eterna para aqueles que abandonam os desejos carnais diabólicos, louvado seja Deus, para seguir a Cristo em santidade. Ele promete a vida eterna, louvado seja Deus. Ele diz que a morte não será nenhum empecilho, porque ele vai nos ressuscitar e nós vamos viver eternamente com Cristo. Está escrito na palavra, louvado seja Deus. Até o lugar já foi preparado por Jesus, segundo o Evangelho de João, capítulo 14, que ele já foi lá preparar o nosso lugar e um dia voltará para nos buscar, para onde ele estiver, nós estamos lá junto com ele. Louvado seja Deus. Então a serpente, ela não quer isso para ninguém. Ela quer destruir, quer causar dano, quer provocar destruição. E ele chega de sapatinho de lã, né, se aproximando, e aí começa a procurar informações. Tenha cuidado com pessoas que vivem, né, instigando, procurando informações de você. Vigie, louvado seja Deus. Por que a pessoa chegaria de pezinhos mansos, né, sapatinho de lã, querendo informações da nossa parte? Para que a pessoa quer essas informações? É para passar para a frente, louvado seja Deus. Mas nós precisamos vigiar, pedir a Deus que Deus nos dê sabedoria, para nós compreendermos, né, certas artimanhas de Satanás, usando pessoas para tentar nos colocar em sua teia de aranha. Mas o nosso Deus é poderoso, das suas mãos sai fogo, da sua boca sai fogo, consome
que acende brasas de fogo, assim está escrito na palavra. E o nosso Deus desfaz todas as artimanhas e armadilhas de Satanás para proteger os seus filhos, aqueles que vivem no temor do Senhor. Aqueles que não vivem, às vezes Deus permite entrar na teia para sofrer e depois aprender a não praticar mais e viver na obediência ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira arma que Satanás utilizou foi o quê? A informação. Buscou a informação de Eva. E Eva deu toda a informação, né, que ele queria, para ele poder agora argumentar em cima daquela informação e dizer para ela que não era assim não é? Então a segunda informação, a segunda arma que a serpente utilizou, diz aqui, né, implantou dúvida na mente de Eva. Deus disse, se comer, isso está aqui em Gênesis 3:4, se comer, vai morrer, não é isso? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Está vendo? Deus disse, se ela comesse do fruto proibido, que ia morrer. A serpente veio depois que catou todas as informações, disse para ela, certamente você não vai morrer. Aí despertou o quê? Despertou em Eva querer ouvir. Aí é o erro. Ei, presta atenção. Aí é o erro. O erro está aí. Quando alguém questiona a palavra de Deus. Ei, alguém tem questionado a palavra de Deus com você? Quando alguém quer mudar a palavra, sob argumentação. Hoje são tantas argumentações que se apresentam sobre os textos bíblicos sagrados. Não é bem assim não é? E aí vem com outras informações. Se não é bem assim, é como então? É os homens que vai dizer como é que é? Se Deus disse, está dito. Nós entendemos as informações que Deus quer passar por meio, né, do texto narrado, louvado seja Deus. Então, tem pessoas que, não é bem assim não. E aí vem com tantas informações, é tudo que o diabo quer, né? Ah, você entendeu assim? Espera que eu vou te ensinar direito. E aí vem e traz informações, né? Olha, presta atenção. A serpente é o símbolo da sabedoria, tá certo? Então, é o símbolo até da medicina. Todo o conhecimento, né? Então, a pessoa que tem conhecimento, né? Aí chega para dizer, não é bem assim não. É assim que Satanás também faz, para desvirtuar as pessoas dos caminhos do Senhor. E Eva se interessou quando ele disse, não vai morrer, então Eva se interessou em querer ouvir, aí foi a perdição dela. Infelizmente, né? Infelizmente, queira ouvir a verdade bíblica de Deus. As mentiras, as fábulas, esqueça. A Bíblia diz que é para a gente esquecer essas coisas. Louvado seja Deus. Então aqui vamos agora para, louvado seja Deus, a terceira arma. Levou Eva a desejar o proibido. Até então, Eva estava ali tranquila, né? Mas quando ele disse assim, olha, certamente tu não vai morrer, ela disse, poxa, se não vou morrer, então eu vou comer, né? É igual uma pessoa, você ficar olhando para um fruto bonito, mas que fruto é esse? Eu não conheço esse fruto, só vai conhecer se pegar e colocar na boca, né? Se for veneno e a pessoa não der sorte, vai morrer. Foi assim que Eva fez. Não, se diz que não é veneno, eu vou comer. E comeu. Agora muitos dizem assim, mas não deveria morrer? Morreu espiritualmente. Por misericórdia, Deus sempre cria novos planos, novos propósitos. Em cima da queda do homem, Deus criou um novo propósito. E disse, da semente da mulher, ou seja, do filho que nascer dessa mulher, ou da geração desta mulher, tu vai ferir o calcanhar, Gênesis 3,15, mas ele vai te esmagar a cabeça. Por isso que Jesus, né, da geração de Davi, veio Jesus Cristo gerado por Deus, pelo Espírito Santo, na Virgem Maria, da descendência da mulher. Louvado seja Deus. Por isso que Jesus, preste atenção, não nasceu do desejo de um homem e de uma mulher. Foi gerado pelo Espírito Santo em uma mulher. Louvado seja Deus, conforme disse a palavra de Deus. Da semente que nascer de uma mulher, vai esmagar a tua cabeça. E Jesus tem o poder de pisar na cabeça de Satanás. Porque ele é esta semente que nasceu da mulher. E ele fez isso para nos dar vitória, louvado seja Deus. Então precisamos, cada um de nós, vigiarmos
nesse sentido, né? Ficar atento, não deixar que o inimigo venha nos desviar da palavra, do ensinamento da palavra de Deus, da palavra de Cristo. Hoje são tantas coisas inventadas, tanto modelo, né? Um retrocesso hoje. A Bíblia fala uma coisa, louvado seja Deus, a Bíblia fala, louvado seja Deus, da revelação de Deus, né? Que Deus se revelou por meio dos profetas, que Deus se revelou por meio do seu Filho encarnado, Jesus Cristo, que Deus também se revelou por meio dos apóstolos, não é? Louvado seja Deus. E nós temos a Escritura que conta toda essa revelação. Aí hoje a gente vê um retrocesso, né? As pessoas querendo voltar ao tempo profético novamente, né? Viver o período profético. Será que isso é bíblico? Louvado seja Deus, né? E com muitas trazendo a novidade, ou seja, não, a Bíblia não dá mais para a gente viver de acordo com ela, né? Então vamos voltar ao período profético para ouvir o novo de Deus, porque isso aqui já está descartado. E tem muitos que estão indo no embate. Ei, rapaz, senhora, em nome de Cristo, acorde, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se nós voltarmos ao retrocesso, louvado seja Deus, é necessário que Cristo volte ao mundo de novo para ser crucificado. Porque vai haver uma profecia, dizer que vai vir outro Messias, louvado seja Deus. Então o povo gosta realmente de viver no engano, porque às vezes o engano dá lucro. O engano dá muito lucro, sabia disso? Uma certa vez Paulo estava em uma cidade pregando, né, e uma mulher usada pelo espírito de adivinhação, né, caminhava atrás do apóstolo Paulo dizendo: eis aí os santos homens de Deus. E onde Paulo passava e onde tinha gente, ela gritava: eis aí o santo homem de Deus. Isso foi incomodando Paulo até o ponto que Paulo parou e repreendeu: sai deste corpo, espírito de adivinhação, em nome de Jesus. E aquele espírito saiu do corpo daquela jovem, e então aquela jovem foi liberta. Mas sabe o que foi que aconteceu? Todos os moradores ali daquela cidade se reuniram e disse: agora acabou a nossa fonte de lucro. Reuniu e disse assim: não queremos tu aqui na nossa cidade não. Paulo teve que fugir daquela cidade para não morrer ali, porque Paulo acabou com a fonte de lucro, né, daquele povo ali daquela cidade, que era aquela mulher que saía adivinhando coisa para eles e eles ganhavam dinheiro com isso. Então hoje, né, a adivinhação dá dinheiro, não é verdade? Adivinhação, as pessoas que gostam de adivinhar as coisas, né? Querer adivinhar o futuro futuro pertence a Deus. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Vivei o hoje, o amanhã não te pertence. Por que que nós temos que estar procurando saber do futuro? Isso é uma contradição bíblica. Uma contradição do ensinamento de Jesus Cristo. Então quem é que está por detrás disso? Louvado seja Deus. Jesus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Sim ou não? Foi Jesus que disse isso ou não? E como é que agora eu vou ficar buscando, né, revelação para saber do futuro? É uma contradição bíblica. Quem está por detrás disso? Quem está levando essa pessoa ao engano? Com falsas adivinhações e revelações? Então, a adivinhação dá luz, sabe por quê? Porque as pessoas gostam muito de saber do futuro, não é verdade? Então, onde tem isso, tem muita gente atrás. E é enganado pela serpente, infelizmente. Então, nós precisamos ler as Escrituras. Nós precisamos nos aprofundar nas Escrituras. Louvado seja Deus, porque as Escrituras é a revelação de Deus para nossas vidas. Então nós precisamos ser obedientes a esse Deus maravilhoso, crer nele, crer na palavra. Eu me lembro de Davi. Ele disse assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E outro texto ele diz: como jovem se manterá puro diante de um mundo tão cruel e perverso, obedecendo conforme a palavra de Deus. Então, se nós fugir da palavra, é uma presa fácil para o diabo enganar. E uma vez enganado, uma pessoa enganada, se Deus não intervir como interveio na vida de Adão e Eva,
Uma pessoa enganada é uma pessoa que já está em caminho largo para o inferno, porque está vivendo de acordo com o engano de Satanás e não com a verdade que emana da boca de Deus. Aleluia! Então receba esta palavra se você puder, em nome do Senhor Jesus. Amanhã eu estarei falando, em nome do Senhor Jesus, se assim o nosso Deus o permitir, de como quais foram as armas que Deus nos concedeu por meio do seu Espírito Santo, lá em Efésios, capítulo de número 6, verso 10 em diante, para nós resistirmos esses ataques, esses ardis ataques da serpente. Então amanhã, se você se interessou por esse assunto, assista o próximo vídeo, porque eu estarei trazendo, louvado seja Deus, as armas para nós resistir por meio do poder de Deus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe e que Ele te livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e um forte abraço.